Graças e paz. Graças e paz, amém? Amém? Agora, né? Queridos, como é bom estar mais uma vez com os irmãos. Como estamos felizes em poder estar compartilhando da palavra, daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Como é bom ver a igreja que se preocupa com a sua geração. O meu primeiro ministério, né, que eu assumi na igreja, eu assumi o ministério infantil. Então, foi o primeiro pastor do Ministério Infantil da igreja e foi um momento muito bom e de muito aprendizado, né? Nós tínhamos um trabalho em pequenos grupos com as crianças e da igreja, acredito que por noite só tínhamos cerca de umas 120 crianças, imaginem. E na comunidade espalhada no bairro da igreja, nós tínhamos mais outras tantas crianças, cerca de mais de 150 crianças, que eram alcançadas pela palavra do Senhor Jesus Cristo. O desafio de pequenos grupos com criança é porque criança não pode liderar criança. Então, nós precisávamos de líderes para que estivesse cuidando das crianças, e esse era o nosso grande desafio. Mas confesso aos irmãos que é maravilhoso ver uma igreja que cuida da sua geração, não percebendo as crianças como a igreja de amanhã, mas como a igreja de hoje. A gente precisa cuidar disso, todo o cuidado do ensino teológico às crianças, que tem sido maravilhoso, tá? Irmãos, mais uma vez gostaria de agradecer, né, a esse momento tão maravilhoso. O pastor Marcelo não está aqui, mas agradecer em nome dele a Monique, né, pelo convite de estarmos aqui com os irmãos. Para nós foi um motivo muito bom em poder compartilhar da palavra do Senhor Jesus Cristo aquilo que Deus já tem ministrado ao nosso coração. E como é bom a gente seguir a Escritura, como é bom a gente perceber que a Bíblia tem tudo o que se faz necessário para a nossa caminhada. Às vezes nós procuramos ferramentas que, por vezes, estão distantes das Escrituras. Até tem uma fórmula que parece ser atrativo, e como nós estamos em uma sociedade que busca resoluções rápidas, isso parece ser muito bom, mas nem sempre tem a profundidade necessária das Escrituras. Então, se nós desejamos ter famílias fortes, famílias comprometidas com a palavra do Senhor, é as Escrituras que nos darão tudo o que é necessário, tá bom? Vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias em Efésios capítulo 5, dos versos 22 até, dos versos 25, 22 ao 33, e nós também vamos ler o capítulo 6, dos versos 1 ao 4. Amém? Amém. Eita, misericórdia. Escutei uma misericórdia aí voando aí. Efésios capítulo 5, versos 22 ao 33. E assim diz o Senhor: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como a igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o seu marido com todo respeito. Capítulo 1. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa,
para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Curva a tua cabeça mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por tua bondade, a tua fidelidade, o teu amor. Deus, nós queremos te pedir mais uma vez, Senhor, que tu possas nos usar, Deus. Ó Pai, que neste momento não seja o meu conhecimento, não seja as minhas vontades, os meus desejos, ó Deus, mas que eu possa ser fiel à tua palavra, Pai. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, como foi falado aqui anteriormente, nós ontem iniciamos a nossa série de exposição no livro de 1 Pedro. E foi tão interessante porque a gente pôde perceber que a necessidade de sermos e de entendermos que nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, e que nós temos um objetivo, precisamos andar em integridade. Nós vimos também que Pedro, ao escrever, ele traz um relato muito importante, que é justamente o período ao qual ele tem e adquire todo o conhecimento e passa o conhecimento das Escrituras, mas se faz necessário uma vida em ação, uma vida prática. Da mesma forma como nós hoje iremos expor esse capítulo 5, é tão interessante porque Paulo, ao escrever essa palavra, ele faz todo o mesmo processo, que é justamente partindo de uma vida de conhecimento, né, que é a ortodoxia, ou seja, o correto e a doutrina correta, mas ele trata também sobre a ortopraxia, que é justamente o correto, mas a prática. Eu preciso que a minha vida, aquilo que eu falo, aquilo que eu conheço, precisa se tornar vivo em minha vida. As pessoas precisam ver em nós a palavra, a Escritura. E foi justamente isso no final, ontem, quando nós estávamos compartilhando, a nossa boa caminhada vai fazer com que até aquelas pessoas que olhem, por vezes, o cristianismo de uma forma atravessada, ou através até de um exemplo que foi dado de forma incorreta, as pessoas possam ver em nós o evangelho vivo, o evangelho real, o evangelho puro e simples. O evangelho, sabe, queridos, sem tantos adereços, mas um evangelho que pode alcançar o coração das pessoas. Dos capítulos 1 ao 3 da carta a qual nós lemos aqui, nós vemos justamente uma doutrina ao qual Paulo ele deixa certo toda essa visão, desse conhecimento da busca da palavra de Deus, mas do versos 4 ao 6, ele mais uma vez nos chama a uma vida. Ou seja, volto a falar, e hoje eu serei também mais enfático com isso. Não adianta conhecermos as Escrituras, se a palavra de Deus não tornar viva em nossa vida. Sabe aquele momento ao qual nós só ouvimos, mas parece que a palavra ela não traz uma mudança. Mas parece que a palavra não gera em nós um conhecimento verdadeiro. Porque se eu digo que tenho o Senhor e tenho a soberania de Deus sobre a minha vida, se faz necessário que eu viva sobre essa soberania. Que todas as orientações ao qual Deus nos deixou, ela tem que tornar viva, querido. Não pode ser diferente da nossa caminhada. O objetivo ao qual Paulo ele escreve essa carta aos Efésios é consolidar a identidade teológica da igreja e chamada a unidade à prática. E é tão interessante porque nós vemos, e eu vou falar o que eu falei ontem, em alguns momentos, tantos cursos e tantas coisas que até são boas. O intuito até é legal. Mas que o que antecede a esse momento de conhecimento, livros excelentes falam sobre família, mas o que antecede a isso se chama conversão. O encontro com o Senhor Jesus Cristo, porque se eu sou um discípulo do Senhor Jesus Cristo, se eu for um pai, eu serei um bom pai. Um marido, eu serei um bom marido. Porque o que vai me dar o direcionamento é o conhecimento da palavra.
Porque o que vier extra vai unir a esse conhecimento. Por isso que nós precisamos ter uma base muito sólida nas Escrituras. Para combater este mundo, para viver na contramão deste mundo, nós precisamos estar firmados. E não existe outra forma a não ser as Escrituras. Por isso que Paulo chama a atenção de todos sobre justamente a caminhada com o Senhor Jesus Cristo, entendendo que Ele tem o controle de todas as coisas. E é tão interessante porque a gente precisa entender o pano de fundo de Éfeso, porque Éfeso era a metrópole mais importante da província romana, da Ásia Menor, no qual hoje nós conhecemos como a Turquia, fonte comercial, política e cultural. Ou seja, era um local que tinha, tudo o que era necessário para que uma comunidade, se a gente pode dizer, pudesse estar bem, sólida, toda a cultura, os empregos, tudo fluindo bem, tudo certo, tudo caminhando. Porém, tinha as suas dificuldades. Era uma sociedade hedonista. Era uma sociedade que o estilo de vida de Éfeso era marcada pelo desregramento e pela busca incessante pelo prazer individual. Parece que a gente está falando da nossa sociedade, mas eles também eram assim. E é tão interessante quando os gentios eles se convertiam ao cristianismo, eles rompiam justamente com todo esse processo, com toda a cultura ao qual eles estavam inseridos. E essa era a realidade deles. No capítulo 1, nós vamos ver o decreto eterno da salvação e a supremacia de Cristo. No 2, nós vamos ver a morte espiritual e reconciliação em um só corpo. No capítulo 3, nós vamos ver o mistério revelado e a oração do poder. No 4, nós vamos ver a unidade do corpo e o despir-se do velho homem. E é tão interessante quando a gente pensa sobre esse despir-se do velho homem. Talvez um dos grandes desafios que nós temos hoje é deixar o velho homem de lado. Porque é a nossa natureza. Porque é aquilo que muitas vezes nós estamos tão acostumados a viver. É aquele, talvez, pecado de estimação que é tão confortável. Porque a vida do Evangelho, a vida do discípulo do Senhor Jesus Cristo requer renúncia. Requer abrir mão. E será que eu e você nós estamos dispostos a abrir mão? A renunciar? Situações que para mim e para você são tão confortáveis. No capítulo 4, justamente, quando ele vai tratar sobre a doutrina e o dever, Paulo inicia falando: rogo-vos que andeis de modo digno da vocação ao qual foste chamado. Ele trata da unidade da igreja e da concessão dos dons espirituais para o amadurecimento do corpo. Na segunda metade do capítulo 4, ele ordena a santificação prática. O cristão deve se despir das práticas da velha natureza pagã, mentira, ira, pecados, furtos e outras coisas, e se revestir do novo homem, criado em justiça. Dos versos do capítulo 1 até o verso 21, nós vamos ver o andar segundo o amor, na luz e no Espírito Santo. E Paulo exorta aqui a igreja a ser imitadora de Deus como filhos amados, fugindo completamente da imoralidade sexual, da cobiça, da futilidade do mundo pagão. Aquilo que nós falamos ontem, segundo o livro de John Bunyan, O Peregrino, a feira das vaidades, que todos nós, todos os dias, somos tentados a isso. Uma decisão errada, queridos, pode surtir um defeito devastador. Porque muitas vezes nós achamos que, por sermos independentes, podemos fazer o que quiser. Até podemos, mas não convém. O que nós precisamos fazer todos os dias é pedir ao Senhor, ao levantar, dizer: Senhor, dirige a nossa vida.
nos faz andar em teus caminhos. Que cada decisão ao qual tenhamos no dia de hoje possa resplandecer a tua glória. Porque foi para isso que nós estamos aqui, queridos. É para resplandecer a glória do Senhor Jesus Cristo, é para glorificar o seu nome. E justamente do versos 21 ao 22, é que nós vamos ver a chave ao qual Paulo está aqui escrevendo, direciona a igreja, agora Paulo adentra num ambiente familiar. E ele começa falando no verso 21, que diz o seguinte, acompanha comigo, verso 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. É tão interessante porque no verso 18, Paulo dá um mandamento principal: enchei-vos do Espírito. A partir daí, a estrutura gramatical que nós temos aqui no grego, surgem 4 funções como sintomas de todo esse encher do Espírito. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, veja o que aqui diz no verso 19: falando entre vós com salmos, cantando e louvando ao Senhor, verso 29. Nos versos 20 vai dizer o seguinte: dando sempre graça por tudo. E nos versos 21 vai dizer: sujeitando-vos uns aos outros. Ou seja, a sujeição, ou estar sujeito um ao outro, é a presença do Espírito Santo que vem como fruto. E aí a gente começa a entender que esse sujeitando, ao qual o texto começa falando a respeito das mulheres, vai quebrar um paradigma que muitas pessoas ainda hoje pensam e até utilizam de forma errônea. Ah, queridos, e como isso é complicado. Quando nós lemos a Bíblia e não procuramos entender o que é que a palavra de Deus nos refere com relação a isso. Porque essa submissão ao qual o texto ele está dando, está oferecendo aqui a cada um de nós, a submissão da esposa não é um caso isolado de inferioridade. Não é sobre inferioridade. A esposa não é chamada a se submeter porque a mulher é inferior ao homem. Ela se submete porque ela faz parte de uma igreja onde tudo se submete a todo mundo. Observe que a submissão ao qual o texto está colocando aqui, ele vai falar o marido também. Ame a sua esposa. Filhos, se submetam aos seus pais. A gente só consegue se submeter, queridos, diante da presença do Espírito Santo de Deus. Não tem outra coisa. É quando a gente entende isso. É quando a gente entende que a submissão, que justamente quando Paulo diz aos maridos, submetam suas esposas a amar, ele não fala isso. Olha, submeta, maridos, a sua esposa a amar, não. Ou maridos, dominem as suas mulheres. A submissão bíblica nunca é arrancada à força pelo homem. Ela é entregue voluntariamente pela mulher, como um ato de adoração ao Senhor Jesus. E é tão interessante porque no original, o verso 22 não tem a palavra submissão. No original, o texto diz o seguinte, assim: as mulheres aos próprios maridos como ao Senhor. Só que no momento da escrita, para ficar mais compreensível, foi objetivo daqueles ao qual escreveram colocar mulheres sejam submissas. Mas essa submissão já está implícita em cima, no verso 21. Daí a gente entende que muitas vezes essa submissão que as pessoas tentam passar é algo totalmente diferente. A submissão no lar é o primeiro laboratório do Espírito. Paulo estabelece a submissão mútua na igreja no verso 21. E imediatamente ele respira e diz: querem ver como isso funciona na prática? Vamos olhar para dentro de uma casa. Mulheres, o casamento e a família são o primeiro ambiente onde testamos e somos realmente cheios do Espírito Santo de Deus. É lá, queridos, é no dia a dia, é na nossa caminhada.
É quando nós entendemos o que é a presença do Espírito Santo de Deus. E daí a gente já acompanha dos versos 25 ao 33, a lista que Deus dá aos maridos. E hoje eu gostaria de focar também sobre essa questão, a figura do homem como sacerdote. Vai dizer o seguinte, verso 25: maridos, amem vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor, queridos, aqui utilizado, ao qual o texto deixa bem claro, é o amor de escolha sacrificial e incondicional. Amor incondicional. Nós estamos no meio de uma geração onde muitas vezes as pessoas, elas não entendem, não compreendem o verdadeiro sentido do amor. Nós estamos observando quantas pessoas estão aí, sabe, que buscam o seu bel prazer, o seu desejo, esquecendo e entendendo a necessidade que nós precisamos cuidar das famílias. Ao marido, o sacerdote do lar, recai sobre você um amor incondicional. E uma das coisas, aqueles que estão aqui que ainda não são casados, e até eu converso e oriento os meus filhos com relação a isso. Eu digo sempre a eles, olha, quando vocês tiverem um tempo de namorar, observem se a menina ao qual vocês desejam ter um relacionamento, observe como é que elas tratam os pais e caminham com o Senhor Jesus Cristo. Observem como é que é a intimidade dela com Deus, mas também como é que ela cuida também e orienta os pais. Porque, queridos, quantos casamentos estão destruídos, lacerados, porque as pessoas, sabe, não têm um amor a Deus, não buscam a presença de Deus, não entendem a raiz de um relacionamento sério, e nós estamos justamente no meio de uma sociedade. É tão interessante porque quando Paulo fala sobre a raiz do amor, o amor incondicional, porque em todo o contexto greco-romano do primeiro século, o marido tinha direitos legais absolutos sobre a esposa, podendo inclusive rejeitá-la ou puni-la severamente. Mas aqui, Paulo, ele tira o foco dos direitos e coloca o foco do homem nos deveres para com a sua esposa. Dos versos 26 ao 27, nós vemos o objetivo do amor, que é a santificação. Estes versos nos mostram que o marido tem a responsabilidade pactual pelo desenvolvimento espiritual da sua esposa, ou da sua esposa. A responsabilidade, querido, do culto, do lar, de trazer a presença de Deus para a nossa família, é do homem. É o homem que tem essa obrigação. A partir do momento ao qual você não cumpre com o que está descrito aqui, tem alguma coisa de errada. Recai sobre você. A autoridade foi dada a você. E nós muitas vezes, nós abdicamos disso. Nós muitas vezes só queremos prover o sustento financeiro, mas ignora a vida espiritual, emocional e devocional da esposa. Estamos falhando no mandamento. E recai sobre mim e sobre você toda essa função, esse cuidado. Dos versos 28 ao 31, nós vemos o cuidado prático o cuidado prático ao qual foi dado a cada um de nós. O marido deve tratar a esposa com a mesma sensibilidade e urgência que cuida de si mesmo. E isso tem me assustado muito nos últimos tempos. Parece que os homens, eles têm deixado a sua casa, têm esquecido do seu papel, e mesmo casados, estão procurando vida de solteiro. E muitas vezes, queridos, essa cultura, ela tem adentrado na igreja. Muitas vezes, essa cultura mundana tem atraído os homens na igreja. Homens que estão deixando de cumprir com o seu papel. Porque acham que a vida é saciar os seus desejos.
No verso 31, citando Gênesis, Paulo lembra o princípio do casamento, deixar pai e mãe e unir a sua esposa. O casamento cria uma nova unidade pactual. Nenhum parente ou interesse externo pode ter mais peso do que o seu cônjuge. E foi falado isso hoje pela manhã. Nós deixamos muitas vezes que, pessoas, terceiros que não tem nada a ver com o nosso casamento, interfiram. Procuramos resoluções em meio às crises de pessoas que até se acham, conhecedora de tudo, e só são muitas vezes conselhos vazios. Porque, volto a dizer, o que nós queremos são resoluções imediatas. Queremos resolver algo que possa tirar a nossa dor, o nosso sofrimento. Mas recai aos homens que aqui estão, a responsabilidade é minha e sua. No meio dos conflitos, dos problemas ao qual nós estivermos inseridos, somos nós que devemos estar à frente. Somos nós que temos que vestir a camisa e estar ali cuidando de todos, da esposa, dos filhos. E nós estamos em meio à geração de homens fracos. Homens frágeis. Homens muitas vezes que não aguentam ouvir um não. E tudo isso, queridos, se dá pela falta de orientação. Orientação ao qual a Escritura nos estabelece, ao qual Ele nos orienta. E onde a igreja fica diante de tudo isso? Qual é o nosso papel? Nosso papel, queridos, primeiro é sermos, e entendermos que a Bíblia é a base de tudo. Só ela. Ela por si só já nos dá todas as instruções necessárias. Mas nos debruçarmos sobre a palavra do Senhor, buscarmos a palavra do Senhor, requer tempo, requer dedicação, requer prioridade. E na caminhada com o Senhor Jesus Cristo, onde está a nossa prioridade? Ou o que tem sido a tua prioridade? E se formos analisar, queridos, o que tem sido, ou onde temos colocado a nossa prioridade na nossa caminhada, vamos ver que nós colocamos prioridade, tempo e esforço em tantas e outras coisas, menos na caminhada com o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E hoje, onde é que está o teu coração? Hoje, onde é que está o teu coração? Talvez em tantos lugares, menos centrado em Deus, na palavra dEle. Nos versos 32 ao 33, Paulo ele vai falar sobre o grande mistério, o casamento como espelho da redenção. O texto vai dizer, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um por si, também ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Paulo revela que o casamento humano existe para ser uma ilustração viva e visual do Evangelho. Quando o mundo olha para o casamento cristão saudável, ele deve conseguir enxergar como Cristo se relaciona com a sua igreja. Como Cristo relaciona com a sua igreja. A forma como nós cuidamos, e é tão interessante que o texto ele fala e deixa sobre os maridos essa responsabilidade de amar a esposa como Cristo amou a igreja.
queridos, é vida. É vida. É olhar para o que as Escrituras elas nos mostram. É andar segundo a vontade de Deus. Confesso a vocês que é muito mais fácil nós andarmos segundo os nossos interesses. É muito mais cômodo. Sabe? É muito mais tranquilo. Mas quando decidimos tomar posição daquilo ao qual Deus nos orienta para fazermos, as coisas parecem que se tornam mais difíceis e são. E é tão interessante que no verso 33, o verso vai dizer o seguinte, o capítulo fecha com um resumo prático. O marido entrega o amor sacrificial que gera segurança. E a esposa responde com respeito voluntário que gera honra. São duas coisas necessárias. E até existe um livro que fala sobre isso, amor e respeito. O homem é movido por respeito, por honra. E a mulher é movida por amor. Palavras. Será que os maridos, os namorados, os noivos que aqui estão, já falaram à sua esposa hoje o quanto vocês a amam? Ou o quanto ela está linda hoje? Qual foi o elogio, mulheres, que vocês falaram aos seus esposos hoje? Sabe por que não fazemos isso? Porque caímos na rotina. É a caminhada diária, é todo dia, sabe? E vamos vivendo, está tudo muito tranquilo. Mas volto a dizer, a instrução ao qual Paulo ele deixa aqui, é bem interessante porque, veja, ele sai de um ambiente, de toda uma teoria, para que as pessoas possam conhecer a palavra. Agora ele diz o seguinte, agora as famílias precisam ver a forma correta de caminhar. E como é que eu posso caminhar? Me submetendo. Eu só consigo me submeter quando eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem outra forma. Eu só vou conseguir, sabe, as esposas estarão submissas aos seus maridos quando vocês estiverem cheios do Espírito Santo. Os maridos conseguirão amar as suas esposas quando vocês estiverem cheios do Espírito Santo. Porque se o parâmetro de amor e de respeito for o nosso, vai dar errado. Porque somos falhos, somos pecadores. Seremos falhos. Mas a partir do momento em que eu tenho a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, serei guiado por Ele. Aí sim, eu terei uma referência. Aí sim, conseguiremos viver em família. Aí sim, as pessoas irão ver no nosso casamento, na nossa família, a presença do Espírito Santo de Deus. E com isso eu não quero dizer, queridos, que os problemas não virão. Os problemas virão. Mas a diferença vai ser como nós iremos conseguir suportar os problemas. Passar pelos problemas. Porque sem a presença do Senhor Jesus Cristo, nós não conseguiremos viver. O Salmo 27 fala sobre isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, queridos, trabalham aqueles que nela tentam edificar. Se o Senhor não cuidar da casa, em vão vai ser aqueles que a vigiam. Inútil será acordar cedo, granjear o pão, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Sabe o que isso quer dizer? É que o Senhor tem cuidado da nossa família até o dia de hoje. Não é sobre a fidelidade dele, não, porque Deus continua sendo fiel. O problema é o nosso coração. O problema é o nosso coração, é a nossa vida, é a nossa caminhada. O problema é no momento ao qual eu percebo e entendo que eu já sei muito, que eu já fiz muito para Deus e agora é a hora de só ficar no banco tranquilo e literalmente vir e assistir o culto. Nós acompanhamos e vemos a quantidade
de igrejas, muitas cheias. Vamos procurar na estatística o número, alto de pessoas, de crentes, se assim pode dizer, crentes. Temos crentes, mas poucos discípulos. Porque para ser discípulo do Senhor Jesus Cristo tem um preço a ser pago. Um evangelho raso, sem conhecimento. Um evangelho onde muitas vezes as pessoas têm o desejo e a necessidade de ouvir aquilo que elas querem. Onde adentram a um culto, onde muitas vezes as palavras são ministradas, palavras de vitória, de bênção, você vai vencer, você vai conquistar, a sua família vai ser próspera. Mas falar sobre pecado, falar sobre mudança de vida, nós não queremos ouvir. Muitas vezes o evangelho é um restaurante ali onde a gente chega, um self-service. Eu quero isso, eu quero ouvir essa palavra, porque é boa para mim. Olha, eu quero ouvir dessa forma, porque é tranquilo. Isso aqui eu não quero. Ouvir que eu preciso mudar enquanto marido, enquanto sacerdote. Ouvir que o reflexo da submissão de uma mulher é a forma que ela ama e honra o Senhor Jesus Cristo. Isso não dá para mim. Deixa eu viver da mesma forma que eu estou vivendo. Porque é muito mais cômodo. E Paulo ele ainda continua aqui nos deveres dos filhos. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E é tão interessante aqui a palavra obedecer é diferente justamente do qual nós vimos nos versos 22. Aqui ele carrega um sentido mais estrito. Significa ouvir debaixo de, prestar atenção com o coração inclinado a cumprir a ordem imediata. É o dever de acatar a instrução, a autoridade estabelecida. Que justamente os filhos obedecer aos vossos pais. A obediência dos filhos aos pais não é apenas regra de etiqueta social, é um dever espiritual. O termo no Senhor indica que ao obedecer aos pais, o filho está, na verdade, adorando e obedecendo ao próprio Deus. Observe que tudo o que está descrito aqui, se eu me submeto ao meu marido, eu estou glorificando a Deus. Se eu amo a minha esposa, eu estou glorificando a Deus. Se eu obedeço aos meus pais, eu estou glorificando a Deus. Tudo reflete a glória do Senhor Jesus Cristo. Tudo direciona para Ele. A forma como nós enxergamos as Escrituras. E por vezes até o nosso olhar vai por caminhos ao qual não nos direciona de verdade. Mas a palavra de Deus, ela sabe, queridos, nos direciona a justamente a glória do seu nome. Famílias, homens, mulheres, filhos, tudo o que nós precisamos fazer é que Cristo possa ser glorificado. E será que a tua família tem glorificado a Deus? Você, marido que está aqui, a forma como você ama a sua esposa glorifica a Deus? Mulheres, será que a forma com a qual você submete ao seu marido tem glorificado a Deus? Filhos, será que vocês glorificam a Deus na obediência? E esse é o chamado para cada um de nós, obedecermos. No verso 2 ao 3, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aqui Paulo, ele cita o 5º mandamento de Êxodo capítulo 20, verso 12. Existe uma distinção teológica crucial na obediência, trata de ação, o que o filho faz, enquanto a honra trata da atitude do coração. Ação, o que o filho faz, e a honra trata do coração.
A obediência cessa quando o filho cresce. A obediência cessa quando o filho... É tão interessante isso aqui porque a obediência cessa quando o filho cresce e sai de casa. Mas a honra aos pais é um mandamento eterno que dura a vida toda. A obediência cessa quando o filho cresce e sai de casa. Mas a honra aos pais é um mandamento eterno e dura para a vida toda. Será que você tem honrado o seu pai? Sabe? Aos filhos. E esse talvez seja um grande desafio para essa geração. Uma geração que não quer ouvir o não. Né? Filhos que muitas vezes são imperadores do lar. Cria toda uma confusão. Não conseguem, crianças, não conseguem ouvir o não. Elas é que decidem tudo dentro de uma casa. E muitas vezes alguns pais até levam os filhos para a escola, mas não quero estudar aqui. E quem obedece são os pais. Aí eu não quero comer isso, eu quero comer outra coisa. Tá bom, filho, vou fazer para você. E a gente acha isso tudo normal. Porque não queremos frustrar os nossos filhos. Não queremos frustrar as crianças. E assim, então, estamos criando uma geração totalmente disfuncional e deixando de cumprir a ordenança. Ensinar os nossos filhos sobre honra e obediência. Mas também aqui do verso 4, na parte A, nós temos o dever dos pais, o antídoto contra a ira. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Embora a palavra possa ser traduzida como os pais, aqui, pai e mãe, mas a palavra que muitas vezes nós podemos entender aos pais, pai e mãe, aqui está direcionado ao pai, a figura masculina. Paulo foca novamente no sacerdócio do homem. Na cultura romana, o pai tinha todo o poder absoluto sobre a vida dos filhos. O pai poderia fazer, escravizar, abandonar, ou até castigar o filho sem sofrer nenhuma posição legal. E Paulo, mais uma vez aqui, quebra todo o sentido legal e traz a graça. Da mesma forma que o homem tinha todo o poder sobre a mulher, agora o pai também, o homem tinha poder, sabe, todo o poder segundo o filho. Mas Paulo, ele quebra os dois sentidos aqui e disse, gente, é a graça, é o amor. A referência não é a lei, a referência é a minha palavra, a referência sou eu. Aponta para Cristo, aponta para a palavra. E na parte B, ele vai trazer justamente a missão educacional, que é justamente disciplina e admoestação. Criar os filhos da mesma forma ao qual ele usa Efésios 5, 29, para cuidar do marido com uma esposa, significa nutrir com ternura, fazer crescer, dar suporte emocional e físico. Queridos, tudo isso a gente só consegue fazer mediante a graça do Senhor Jesus Cristo. É entendendo primeiro quem somos. Quando nós chegamos a esse ponto aqui de entender o papel do marido, da esposa, do filho, do pai, só é possível quando eu preciso entender que eu, neste mundo, eu sou peregrino e tenho que andar em integridade. Eu preciso ter raízes profundas na palavra de Deus. Eu só consigo cumprir toda essa descrição que está aqui quando eu entendo que a minha vida deve ser para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quando eu digo, Senhor, eu tive um encontro contigo, agora minha vida precisa ser mudada e moldada. Raízes. 1 Pedro. Mas isso, quando eu tenho raízes, eu preciso estar conectado, João 15. Eu preciso estar conectado à videira. Porque a partir do momento em que eu corto essa conexão, eu não consigo produzir frutos. E os frutos se dá
justamente quando nós cumprimos o que está escrito em Efésios 5. Quando Paulo, ele adentra agora e traz uma expressão justamente para as famílias. A forma como as famílias devem viver. E as famílias ao qual foram regeneradas. As famílias ao qual foram alcançadas. Se nós estamos aqui, queridos, não é porque nós somos bons. Não existe nenhum mérito meu e seu. Nós só estamos aqui porque a graça nos alcançou. A graça nos alcançou. E se a graça nos alcançou, e se nós temos esse livre acesso agora ao Pai, o que é que nós iremos fazer com a nossa vida? De que forma agora nós iremos caminhar? De que forma nós iremos andar? Com uma novidade de vida, ou iremos caminhar como um velho homem, ainda preso ao pecado, ainda preso a uma vida dos seus deleites, dos seus prazeres, dos seus vícios. Nós precisamos entender, queridos, que a nossa caminhada, ela precisa ser uma caminhada muito bem estruturada, firmada. Cada passo que eu der precisa resplandecer a presença do Senhor Jesus Cristo. Que o mundo aí fora, ao nos ver, possam nos reconhecer, primeiramente, como os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós glorificamos a Deus através da nossa profissão. Aonde você está hoje, no seu ambiente de trabalho, saiba que você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Discípulo é aquele que resplandece a glória do Senhor Jesus Cristo, mas discípulo é aquele que também faz outros discípulos, que leva a mensagem, que proclama as boas novas. Você é a pessoa que Deus levantou para que no seu ambiente familiar você possa proclamar a palavra. É você. Não pense, próximo domingo eu vou trazer uma pessoa aqui para a igreja para ouvir o evangelho. Não, é você que tem que fazer isso. O sacerdócio universal. Todos nós fomos chamados para propagar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o chamado que Deus deu a cada um de nós, independente da idade. É de irmos e fazer discípulos. Proclamar essa palavra. E a nossa família, ela precisa fazer isso, queridos. Só conseguimos fazer isso se tivermos raízes. Só conseguimos fazer isso se, estivermos ligados à videira. Não adianta uma treliça bonita, tem até um livro que fala sobre isso, a treliça e a videira. Não adianta uma treliça muito bem estruturada, mas a videira não tem vida. Muitas vezes vamos querer, demonstrar algo que seja mais visível ao outro, mas que na realidade não transparece aquilo que Deus quer para cada um de nós. Precisamos entender que o primeiro ambiente que deve resplandecer a graça do Senhor Jesus Cristo é a nossa casa. E tudo isso se faz necessário justamente quando entendemos o verso 18. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Observe que daqui para baixo, tudo isso é consequência de uma vida com o Espírito Santo de Deus. Seremos bons maridos, vocês serão boas esposas, serão bons filhos, mas utilizando o parâmetro de estarem cheios do Espírito Santo de Deus. E precisamos, queridos, fazer isso para hoje, para agora. Não deixar para amanhã. Amanhã eu vou fazer tudo diferente. Não, isso é hoje. A nossa ação precisa ser concreta hoje.
Eu preciso ser diferente hoje. Porque foi para isso que Deus nos chamou, queridos. Enquanto estivermos nesse mundo de passagem, como forasteiros e peregrinos, porque entendemos que só estamos aqui de passagem, o dia o Senhor virá nos buscar. E o que nós queremos ouvir? Vinde, bendito do meu Pai. Queremos ouvir isso. Se desejamos ouvir isso, que nosso coração, nossa vida possa estar centrada em Deus. Que toda a nossa referência possa ser nas Escrituras. Não a referência que o mundo coloca de homens e mulheres aí nas redes sociais, mas homens e mulheres que desejaram viver com fidelidade à Escritura, desejaram, renunciar e viver o propósito ao qual Deus levantou. Vale a pena, queridos. Vamos cantar. Eu gostaria de convidar o grupo de louvor para que a gente possa cantar um hino. Sabe, queridos, quando nós pensamos sobre esse reconstruir ou construir a vida no Senhor Jesus Cristo, a gente precisa entender que somos eu e você que nós iremos fazer isso. A nossa família é responsabilidade nossa. Somos nós que nós iremos fazer isso. E quando eu lembro disso, eu faço logo uma ligação com Neemias. Porque Neemias, ele estava num ambiente tranquilo, favorável, mas num diálogo com Hanani, ele pergunta: olha, como é que está aqueles que ali ficaram? E como retorno, Hanani diz: olha, as portas e os muros estão devastados. Os muros davam toda a segurança contra ataques externos. As portas muitas vezes eram locais onde todo o processo jurídico acontecia, era um ambiente sem justiça e sem segurança. E Neemias ora. E como resposta dessa oração, é tão interessante que a resposta da oração não foi outra pessoa, foi Neemias. Neemias larga tudo e vai cumprir com obediência. Só que muitas vezes fazemos o contrário do que Neemias. A nossa família está passando por algumas situações, até oramos, mas que outros venham nos ajudar. Deus pode até enviar outras pessoas, queridos, mas a responsabilidade é minha e sua. Homens como sacerdote do lar, a você recai essa responsabilidade. Mulheres sábias e submissas, diante da graça e da palavra do Senhor Jesus Cristo. É isso que o mundo, queridos, precisam ver em nós. Exemplo. Homens e mulheres que vivem o Evangelho e que não abrem mão do seu chamado. Se nós queremos ver uma sociedade diferente, queridos, não espere isso de poderes políticos. Só o Senhor Jesus Cristo pode mudar. É Ele que pode mudar. E nós precisamos estar dispostos e à posição para que no momento em que o Senhor diz, vai, com obediência, nós possamos ir, assim como Neemias. Se sua família está passando por alguma dificuldade, meu irmão e minha irmã, é você que é a resposta. Assuma o compromisso. É você. Ainda que muitas vezes pareça ser difícil e você acha que não tem como resolver. Veja, você não vai resolver, mas a pessoa que te enviou vai resolver. A você e a mim cabe sermos obedientes. Não importa o que seja. Confie em Deus. Confie nele, que Ele tenha cuidado sobre todas as nossas vidas. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos te agradecer por este momento tão especial, Pai. Ó Deus, nós estamos diante, Senhor, de Ti, Pai, te pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, mas ao mesmo tempo com um coração grato porque Tu nos destes, ó Deus, a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, te cultuando, celebrando ao Teu santo e poderoso nome, Pai. Ó Deus, como foi bom, Senhor,
Como foi maravilhoso sentir a Tua presença durante esses dias, ó Pai, aqui com a Tua amada igreja, Pai. Nós queremos Te pedir, Senhor, uma bênção especial, Pai, sobre cada um desses membros que aqui se encontram, Pai. Tu sabes as lutas que cada família tem travado, Pai. Tu sabes os desafios. Mas entendemos, Senhor, que nós precisamos nos posicionar, Pai, direcionados por Ti. Quero Te pedir, Senhor, por cada vida, Senhor. Quero Te pedir, Senhor, pela vida do pastor Marcelo, Pai. Continua abençoando o Teu filho, Senhor, dando graça, dando visão, dando orientação, Pai, na condução, Senhor, dessa amada igreja, Pai. Ó Deus, que essa igreja, Senhor, possa trazer impacto a esse bairro, Pai. Que muitas vidas possam ser alcançadas, Pai. Que o Teu povo, Senhor, possa se revestir da Tua coragem, Pai. Para que possa propagar o Evangelho, Pai, em cada prédio, Pai, em cada condomínio. Onde eles estiverem, ó Deus, eles possam ter ousadia de falar do Teu amor, Pai. Ah, Deus, obrigado, Pai, por Tua presença em nosso meio, Pai. Porque Tu és santo, Tu és soberano sobre todas as coisas, Deus. Irmãos, continuem orando. Gostaríamos de saber se há entre nós algum amigo do Evangelho que hoje entende e que hoje compreende e que deseja fazer uma mudança em sua vida. Saiba, querido, que é a graça do Senhor Jesus Cristo que nos alcança. É Ele quem nos escolhe, não somos nós. Porque se for segundo a nossa força, nós e o nosso desejo, nós só vamos desejar as coisas ruins. Mas hoje o Senhor está dizendo, está de braços abertos esperando, para, sabe, ter um novo momento contigo, mudar a tua vida e não ser mais como antes. Há entre nós. Não havendo, nós iremos orar, impedrar a bênção apostólica nesse momento. Pai, mais uma vez na Tua presença, queremos Te agradecer, Pai, por Tua bondade. Queremos Te pedir, Senhor, ó Deus, o início de semana debaixo da Tua graça, Pai. Que durante todos esses dias, nós nunca nos esqueçamos que nós somos forasteiros nesse mundo. Só estamos de passagem. Que possamos estar afincados e ligados na videira, Pai, para dar frutos. Fruto de obediência, Pai. Que possamos cuidar da nossa família, ó Pai, cumprindo o papel que Tu estabelecestes, ó Deus. E nos faz, Senhor, lembrarmos todos os dias de quem somos e a quem pertencemos. Que o amor de Deus, que a graça salvadora de Cristo Jesus e as divinas consolações do Santo Espírito de Deus esteja com todo o povo de Deus, em especial com essa igreja amada, em nome de Jesus. Amém e amém.